Oi, amigos, tudo bem com vocês? Que saudade, não é? Hoje, para o nosso chá da tarde literário, eu trouxe um clássico, Earl Grey, só que eu coloquei canela e uma estrela de anis aqui dentro. Fica delicioso, eu recomendo. Eu precisei dar uma pausa por N motivos, mas nessas longas férias que eu andei tendo, um dos livros que eu li me trouxe uma atenção enorme e eu decidi trazer para vocês um pouco sobre, que é Joan Didion para Joan. Eu confesso que eu não queria ler esse livro. Eu demorei muito tempo para ler esse livro finalmente, porque toda a questão por trás dele é o que a gente justamente vai falar hoje. É uma linha muito tênue entre a falta de respeito e a importância da confissão sentimentalista. Entende? Para aqueles que ainda não sabem quem eu sou, antes de tudo, eu sou a Luísa, eu sou uma escritora e estudante e amante da literatura, acima de tudo. E hoje iremos falar de Joan para Joan. E para quem não sabe, a Joan Didion, a escritora qual iremos conversar sobre hoje, foi não só uma escritora de confissões e ensaios, ela também foi jornalista e roteirista, uma figura infame dessa parte mais realista da escrita dos anos 60 aos anos 90 dos Estados Unidos, trazendo um olhar político e crítico à nação muito cru e honesto. E ela é conhecida até hoje justamente por causa desses teus textos. Então, qual que é a grande questão deste livro? Joan Didion morreu em 2021 agora, recentemente, por complicações de saúde. E ela sempre disse que se existe algo que ela não gostaria que fosse publicado, são essas cartas. Mesmo assim, cerca de 2 anos depois de sua morte, essas mesmas cartas foram publicadas e criou um alvoroço estrondoso sobre devemos ou não ler, até que ponto isso se transforma em um abuso, para ser bem sincera com palavras, porque realmente o conteúdo deste livro é extremamente pessoal e chega a parecer uma invasão de privacidade. Por mais interessante e complexo que seja a leitura desse livro, é muito impossível não tirar os olhos dele, porque a Joan era uma pessoa muito melancólica e ela traz isso de diversas formas, e suas questões com maternidade a transformam cada vez uma pessoa mais real, e as suas questões com as suas relações românticas e interpessoais a transformam cada vez mais real. Mas será que ela queria que a gente conhecesse ela tão bem assim? Será que é justo a gente conhecer ela dessa forma quando ela não pode se defender ou ela não pode estar aqui para contar o seu lado completo da história? Quando um artista morre, as pessoas costumam ficar ainda mais fissurados com eles, o que é triste. Grande parte dos grandes autores realmente nunca vão ver a sua grande glória, porque as pessoas se interessam a consumir coisas de pessoas mortas muito mais do que elas se interessam de consumir por pessoas vivas. Porque a gente tem essa fascinação por aquilo que pode ser moldado pelos nossos pensamentos e as nossas fantasias, e alguém que está vivo impede com que a gente consiga de verdade fazer com que isso aconteça. Se você for me perguntar, o grande problema de ter publicado este livro foi justamente não escutar a voz dela, porque é irônico. Ela era uma escritora de prosa confessional, de não ficção confessional. Ela contava de seus dias, ela tem um livro inteiro falando do luto, sobre a morte de sua filha e a relação complexa e ardorosa que elas tinham. E, inclusive, é o melhor livro dela, Noites Azuis, pra quem se interessa. Sensacional, não tem erro, é um livro que muda vidas. Mas enfim, ela escreveu sobre isso, ela se abriu
com o mundo sobre isso, mas isso não dá o total direito de pegar aquilo que a faz ser alguém e transformar isso em comércio. Porque ela não queria que a gente conhecesse ela tão bem assim. E eu sei que é irônico vindo de alguém que coleciona livros de cartas e coleciona diários, mas você provavelmente não gostaria que as pessoas lessem o que aconteceu no verão passado ou ontem, esse mês. Quem você ama realmente leu o que você escreveu sobre essas pessoas. Existe uma linha tênue entre a importância de um manuscrito para um bem maior e um manuscrito que está sendo publicado simplesmente porque está no auge do nome dessa pessoa, está no auge da sua morte, está no auge da sua glória. Entende? No final do dia, eu tenho certeza que para Joan teria sido extremamente dolorido ver isso tendo sido publicado, porque ela certamente não queria que isso acontecesse. E por que esse ponto é tão importante? A gente anda vendo uma romantização do não ser ouvido, especialmente de um olhar artístico muito forte. E a gente vive na era da exposição. Todo mundo se expõe além dos limites. Todo mundo é, para todo mundo, extremamente cru e honesto. E o que isso causa em alguém? O que isso causa na sua segurança? Quais são os efeitos que isso vão ecoar? Quais são os efeitos que ecoam disso tudo, sabe? Além de tudo, a publicação de algo tão pessoal assim pode beirar o antiético do sigilo paciente-terapeuta. Mas talvez o ponto que mais me pega nesse discurso todo é que no final do dia a Joan vai ser uma mulher, sempre. E existe algo horrendo nas pessoas que amam arrancar das mulheres a pouca melancolia e a pouca privacidade que ainda as resta, mesmo após a morte. Muitos corpos não têm seu sossego. Muitos corpos femininos, mesmo após a morte. Quando a gente vê alguém como a Joan tendo sido publicada de forma tão sensível assim, e a gente compara com publicações sensíveis feitas pós-mortem de homens, como por exemplo do Camus, eles foram colocados de formas diferentes. Então, o Camus é colocado como esse homem galã e que ele tinha um fogo de alma tão forte quanto a sua questão existencialista, enquanto a Joan é colocada como essa mãe falha, essa mulher atordoada dentro de si. E olha como ela é, na verdade. Tá vendo como todas as suas heroínas são, na verdade, grandes falhas próprias? E talvez nem tenha sido a real intenção, mas não tem como não pensar em uma época onde a gente vê cada vez mais o mundo voltando a ser da exata forma que era. Não tem como a gente não pensar que se ela não fosse a Joan Didion, isso nunca teria acontecido. Porque a gente não vê coisas tão emotivamente pessoais sendo colocadas de tais formas com homens. E mesmo a melancolia masculina, quando ela é publicada pós-mortem, ela tem um peso muito diferente. Quando a gente vê os diários de Kafka sendo publicados, o teor que se foi apropriado na edição daqueles diários retoma a visão de que ele não era apenas um homem triste, que precisava da atenção de seu pai. Ele era um homem complexo, ele era uma figura forte, intensa e voraz. Enquanto quando a gente vê publicações, por exemplo, dos diários da Sylvia Plath,
Constantemente o seu suicídio vira piada, constantemente suas crises de mania viram chacota, constantemente ela é colocada como a louca ou a pessoa ruim. E não tem como não pensar sobre isso. E o curioso é que nenhuma dessas pessoas, homens ou mulheres, realmente permitiriam que esses diários ou que essas escritas tivessem sido lidas. Mas esse é o exemplo mais recente que temos, inclusive. E a gente pode ter contrapontos e muitas pessoas vão se irritar com isso, porque como assim você está falando que é um absurdo terem publicado e você ter ido atrás e comprado e lido? Eu sei. Eu sei. Quando ela realmente estava publicando sobre as suas falhas acadêmicas e aprendizados com isso, sobre sua relação frígida consigo ou com relações abusivas e como ela vivenciou o caos do ápice do alcoolismo sendo normalizado e mudanças sociopolíticas acontecendo no seu país. E como você ousa dizer isso quando ela é a pessoa que vai compartilhar trechos de sua vida conosco e esperar que ganhe dinheiro em cima disso? A questão é que ela estava mostrando pra gente um olhar que ela queria mostrar. Ela estava se apresentando de uma forma onde a luz batia na maneira que ela se sentia confortável a se expor. Não existe arte sem exposição, mas existe exposições cruéis demais para serem consideradas arte e existem peças que jamais deveriam ter sido publicadas. E voltando no assunto do livro, porque eu acho que eu não toquei muito nele, por mais que seja todo voltado a isso, é um livro extremamente sensível. É um livro de extrema delicadeza e tristeza. A cada página eu sentia meus olhos aguando, porque ela é uma pessoa extremamente complexa. A Dirian, acima de tudo, era uma mulher muito melancólica e muito humana. Então, ela tinha questões fortíssimas com a sua filha a sua vida toda, ao ponto de que teve momentos que ela não conseguia falar com a sua filha sem o seu psicólogo por perto, ao ponto de que seu psicólogo praticamente morou com ela. Antiético ao extremo. Mas acima de tudo, esse livro é a constante lembrança de que não importa quanto tempo passar, se eles encasquetarem que a tua morte e a sua tristeza são além disso, elas são comércio, você de certa forma deixa de ser humano e começa a ser um livro de capa dura vendido nas livrarias de todo mundo. E isso é muito triste. Isso é muito triste. É algo que a gente tem que levar com atenção, sim. Eu não tô falando que é um livro que você não deve ler, principalmente se você é alguém tão curioso assim. Mas eu tô falando que não é um tipo de livro que deveria existir. Existe uma diferença entre confissões e a consciência de que você está ali fazendo essas confissões, o consentimento acima de tudo. O consentimento, acima de tudo, de que essas obras serão publicadas, de que essas coisas serão feitas. Existe uma nuance muito nítida entre esse livro e outras confissões pós-mortem, que não são apenas detalhes da vida dela, não são apenas retalhos de mágoas e de glórias e de que a vida continua e de que essa pessoa tinha esperanças de continuar. É a constante lembrança da sua tristeza e de pedaços que ela não se orgulhava de. Então, eu quero deixar vocês com essa grande pergunta: até quando é realmente aceitável uma publicação de uma obra pós-mortem? E eu sei que muitas pessoas vão discordar comigo, principalmente porque a Dirian ela foi uma escritora excepcional.
As suas confissões e os seus ensaios são de outro mundo. Por mais que seja difícil de vivenciar eles, caso você nunca tenha estado na Califórnia, caso você nunca tenha experienciado exatamente os pontos, os trejeitos que ela explica, a magia da sua realidade, da sua brutalidade em diversos livros é honrosa. Inclusive, os seus textos jornalísticos também, se encontrar alguns confiáveis, eu prometo colocar aqui no link pra vocês, são de extrema qualidade. Mas a grande importância e talvez o lado positivo desse livro ter sido publicado é o redemoinho que causa pra gente realmente discutir a ética de uma publicação pós-mortem. E eu adoraria saber o que vocês acham sobre publicações pós-mortem. Quais são os seus sentimentos sobre a exposição de sentimentos tão humanos e tão singelos depois da ida dessa pessoa? Vale a pena? É apenas um ganho de dinheiro em cima da morte de alguém, do luto de uma família? Ou realmente há uma obra importante a ser publicada mesmo sem a consciência desta pessoa? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu senti muita falta de falar com vocês. Eu sei que esse vídeo é um tanto breve, mas eu andei correndo pra cima e pra baixo. Eu andei vivendo muito secretamente, eu acho. É a minha nova coisa favorita a ser feita. E eu andei escrevendo muito e organizando muitas coisas que vão surgir esse ano ainda. Então, tem muita coisa pra gente falar sobre ainda. E em breve, prometo. Eu espero que vocês estejam bebendo uma ótima xícara de chá ou de café. Que vocês estejam com um bom livro ao seu lado sempre. Lendo, acima de tudo, antes de qualquer coisa. Questionem e leiam e aprendam e busquem. E continuem sempre escrevendo e questionando sem medo. Eu amo vocês e a gente se vê muito em breve.